Fala galera, aqui quem fala é o professor Felipe Carmelo e nós estamos iniciando mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu tratarei de um tema extremamente pedido, extremamente polêmico e extremamente importante. Falarei sobre a Guerra Civil Espanhola. Mas antes de iniciar o vídeo, eu peço para que você que está assistindo a esse vídeo e não está inscrito ainda no canal, se inscreva. Ative o sininho, né, que são as notificações para toda vez que chegar vídeo, tiver novidade, você ficar sabendo. E também não deixe de curtir esse vídeo ao final, se achar pertinente, se gostar, e também compartilhar com os amigos. Então vamos direto, vamos iniciar esse assunto tão importante. Bom, a maioria de vocês devem saber que entre os anos de 1936 e 1939, a Espanha vivenciou uma terrível guerra civil. E estudar essa guerra civil é muito importante, porque além de ter sido uma guerra que pela primeira vez, colocou no campo de batalha os fascistas e do outro lado o movimento antifascista, inclusive é daqui que surge o movimento antifascista, a Guerra Civil Espanhola ela é considerada aí um ensaio, uma espécie de palco de treinamentos, para a Segunda Guerra Mundial, e vocês vão entender o porquê. Então, para entender a Segunda Guerra Mundial, o movimento antifascista, a luta entre fascistas e antifascistas, você precisa entender a Guerra Civil Espanhola. É fundamental que vocês entendam. Mas para entender a Guerra Civil Espanhola, é fundamental retornar um pouquinho no tempo e falar rapidamente, mesmo que de maneira resumida, o que a Espanha vivenciou no século XIX e início do século XX, que culminou numa guerra civil terrível. Então eu posso resumir para vocês da seguinte forma: o século XIX foi um século terrível para a Espanha. Foi um século terrível. Já começa que, no início do século XIX, a Espanha sofreu muito com as guerras napoleônicas. Não podemos nos esquecer que Napoleão Bonaparte colocou o seu irmão José Bonaparte como rei da Espanha, destronando então o rei espanhol e colocando seu irmão. A Espanha se enfraqueceu muito, porque durante o período em que José Bonaparte governou a Espanha já se viu mergulhada numa guerra civil interna, porque muita gente não aceitou o irmão de Napoleão como governante. Isso foi enfraquecendo a Espanha já desde o início do século XIX. Não é à toa que logo depois a Espanha começou a assistir à independência das suas colônias, a famosa independência da América Espanhola, com Simão Bolívar, San Martín e outros líderes. Então ela começou a ver aquele seu império ultramarino se desfazer ao longo do século, ao longo de todo o século XIX isso. A Espanha, no século XIX, era um país atrasado, um país agrário, que não participou da Segunda Revolução Industrial, com terríveis problemas sociais, que antes dependia muito das suas colônias, mas começou a perder todas elas para o processo de independência. Então o século XIX foi um século muito duro ali dentro da Espanha. Para fechar com chave de ouro esse século terrível para os espanhóis, ocorreu em 1898 a Guerra Hispano-Americana, E nessa guerra entre Estados Unidos e Espanha, a Espanha perdeu outras colônias importantes, como Filipinas, Cuba e Porto Rico. Então o século XIX foi um século terrível para os espanhóis. Não é à toa que dentro desse século começaram a surgir grupos de oposição à monarquia espanhola. Grupos republicanos, vão ser os chamados liberais ali no século XIX, Vamos lembrar que liberal no século XIX era radical, eram aqueles que queriam derrubar a monarquia. E ao mesmo tempo, grupos cada vez mais apegados à monarquia e à tradição, que ficaram conhecidos como os carlistas. Eles eram tão apegados à tradição, que o lema deles era Deus, Pátria e Rei, dos carlistas. Então ali já no século XIX, em meio a todas essas crises política, social, econômica, você já tem ali uma cisão política dentro da Espanha, entre carlistas e liberais, Bom, e aí, então, quando a Espanha ela entra no século XX, ela entra sendo um país extremamente agrário, atrasado, com gravíssimos problemas sociais, com crise econômica, Então tudo isso vai acabar moldando. E isso vai resultar numa, digamos assim, numa crise política terrível.
na Espanha, né? Para vocês terem ideia, entre os anos 1923 e 1930, a Espanha continuava a ser uma monarquia, porém, ela viveu uma ditadura, a famosa ditadura do Primo de Rivera, né? Primo de Rivera era um general aristocrata, né, que deu um golpe em 1923, assumiu o poder na Espanha, mas manteve a monarquia. Ele era daquele grupo dos carlistas, né? Aqueles monarquistas radicais, extremamente reacionários ali da Espanha, e ele toma o poder e ele governa como se fosse um primeiro-ministro ditador e mantém a monarquia. Só que, né, quando chega lá em 1930, a situação era tão terrível e as manifestações contra a ditadura do Primo de Rivera cresceram tanto que o rei ele se viu obrigado a tirar o Primo de Rivera do poder, né? O rei, ele até tentou, né, que era o rei Afonso XIII, na época, ele até tentou tirar o Primo de Rivera, convocar novas eleições para tentar manter a monarquia, mas a verdade é que o movimento republicano ganhava força. E no dia 14 de abril de 1931 foi proclamada a Segunda República Espanhola, tá? Então, o rei teve que inclusive fugir, depois a família real foi embora da Espanha, né? Isso em 1931. Então em 1931 a Espanha passa a ser uma república, mas prestem atenção, a tensão era muito grande. Existiam vários grupos políticos ali dentro disputando esse poder, né? Assim que os republicanos ganham as eleições, e vamos lembrar que nesse momento, quem eram os republicanos lá na Espanha? Dentro dos republicanos haviam vários grupos políticos. Tanto é que eles eram chamados de frente ampla. Por quê? Porque você tinha desde anarquistas, comunistas e socialistas até liberais. Até o pessoal da direita liberal democrática, que era contra aquela direita autoritária de caráter fascista, por exemplo. Então você tinha uma frente ampla, tá, que chega ao poder através da república nesse momento. Só que a esquerda começa a ganhar muita força. E eles começam a lançar projetos como reforma agrária, e isso aterrorizou a elite latifundiária da Espanha. E ali na Espanha havia uma ex-nobreza, né, e uma elite latifundiária e um clero também. Isso é uma característica marcante da Espanha, viu, gente? Ao longo de séculos e séculos, religião e Estado se confundiam ali na Espanha. Então o clero católico ali na Espanha sempre teve muita atuação, desde a época das navegações, né? E ainda mantinha aquela aliança com a monarquia. Só que agora, com a república, esse pessoal do clero começou a perder aqueles privilégios e atuação que tinha dentro da política. E com o crescimento da esquerda, com a esquerda de inspiração bolchevique, que crescia ali na Espanha, esse clero começou a se incomodar, e esses latifundiários também começaram a se incomodar e começaram a formar uma oposição radicalizada. Ali você vai ter na oposição, então, os latifundiários, a Igreja Católica, militares extremamente reacionários, e todos esses grupos vão acabar se unindo em torno de um partido de caráter totalitário, o partido chamado Falange, tá? O partido Falange era um partido de inspiração fascista totalitária, né? De um partido ali de extrema direita que acaba unindo esses grupos de oposição à esquerda republicana que ganhava força ali na Espanha. Em 1936, um governo de esquerda acaba sendo eleito na Espanha. E esse governo vai ser liderado pelo presidente Azaña, tá? E um primeiro-ministro socialista. E nesse momento, um general chamado Francisco Franco, que era apoiador do partido Falange e que fez a sua carreira lá no Marrocos, porque vamos lembrar que a Espanha, legiões espanholas estavam presentes no Marrocos há um bom tempo, que era um protetorado espanhol naquele período. Francisco Franco, que era um general extremamente conservador, apegado à monarquia, que não gostou nem um pouquinho de quando a República foi proclamada na Espanha em 31, esse general Francisco Franco e outros generais começam a apoiar o partido Falange, e até que no dia 18 de julho de 1936, através de um pronunciamento, aplicam um golpe e tomam o poder do então governo eleito de Azaña, tá? E aqui começava então a Guerra Civil Espanhola. Então aqui começa a Guerra Civil Espanhola. De um lado nós temos a chamada Frente Popular, que é formada por
socialistas, anarquistas, comunistas e todo mundo que defendia a democracia, desde liberais de direita e por aí vai. Então um grupo muito amplo, e do outro lado nós tínhamos a Falange, e ao redor da Falange tinha monarquista, né? A Falange era um partido de inspiração fascista, latifundiários, parte do clero católico. Tá? Então nós temos aí o início da Guerra Civil, que dividiu a Espanha nesses dois grupos. Na verdade, o que vai acabar acontecendo? Por que a Guerra Civil Espanhola vai se tornar algo tão grande assim? Porque nesse mesmo momento, Hitler e Mussolini vão apoiar o partido Falange e o Francisco Franco, com a justificativa de conter o avanço do socialismo no mundo. O Hitler vai começar a enviar tropas, assim como Mussolini também. Né? Então é aqui na Guerra Civil Espanhola, inclusive, que Hitler e Mussolini se aliam de fato. Então veja a importância da Guerra Civil Espanhola. E o Hitler, gente, ele usa a Guerra Civil para uma espécie de treinamento. Por quê? Porque ele estava militarizando a Alemanha. A Alemanha tinha ficado anos e anos sem poder ter um exército com mais de 100 mil homens por conta do Tratado de Versalhes, e o Hitler estava remilitarizando a Alemanha, e ele queria testar suas novas máquinas de guerra, queria testar seus aviões, seus tanques, suas armas novas, e ele viu ali na Espanha uma possibilidade para isso. Então ele vai, apoia o Francisco Franco, começa a enviar as tropas, começa a enviar tudo que ele tinha de melhor. O Mussolini também faz a mesma coisa. E do outro lado, do lado da Frente Ampla, né, a União Soviética acaba apoiando a Frente Ampla. Envia até alguns soldados, mas não muito, né, não dá nem para comparar com o que o Hitler e o Mussolini enviaram. Só que como o socialismo ele tem uma ideologia internacionalista, ou seja, trabalhadores de todo mundo univos, né, como diria Marx lá no final do Manifesto Comunista, vários socialistas do mundo inteiro começam a se voluntariar, né, e começam a ir para a Espanha e formar as famosas brigadas internacionais. É interessante que essas brigadas internacionais, gente, as pessoas tiveram que deixar os ressentimentos de lado, né? Porque ali nas brigadas internacionais você tinha desde liberais, pessoas da direita democrática, como socialistas, comunistas e anarquistas, tá? Então tiveram que deixar os ressentimentos de lado para lutar ali contra a Falange e todos os grupos que estavam ao redor dela. E inicia então a Guerra Civil, mas não dá para comparar, né, gente? De um lado você tem toda a máquina de guerra nazista, do outro lado você tem civis, pessoas voluntárias utilizando táticas de guerrilha para lutar. Agora, o que eu posso afirmar para vocês, a Guerra Civil ela foi terrível. Em todos os sentidos possíveis, ela foi terrível. Violência de ambos os lados. Por exemplo, foram vários os casos de anarquistas fuzilando bispos, fuzilando padres, estuprando freiras. Coisas terríveis. Ao mesmo tempo, a violência cometida pelo partido Falange e pelas tropas de Hitler foram terríveis. Vamos lembrar do grande caso, né, grande e triste caso da cidade de Guernica, lá na Espanha, né, que no dia 26 de abril de 1937 foi bombardeada, e esse bombardeio foi eternizado no painel de Pablo Picasso intitulado Guernica, que ele mostra todo o horror. Gente, a cidade de Guernica foi bombardeada por 3 horas consecutivas pela Luftwaffe. Luftwaffe é a aviação de guerra nazista, né? Que bombardeou durante a madrugada, matando inocentes, destruindo a cidade, né? Então a Guerra Civil Espanhola, gente, ela foi terrível, né? Uma guerra civil que em 3 anos matou 1 milhão de pessoas. Afinal, estamos falando do século XX, um século que não mata pouco. Vamos lembrar da Primeira Guerra Mundial, que matou 17 milhões. E agora uma guerra civil, ou seja, uma guerra interna só dentro de um país que mata 1 milhão. Né? Atrocidades sendo cometidas de ambos os lados. Um negócio terrível. Então, a Guerra Civil Espanhola, ela serviu de fato de ensaio para a máquina de guerra nazista. Foi na Guerra Civil Espanhola que o Hitler teve a certeza de que ele estava preparado para começar a avançar pela Europa. E foi durante a Guerra Civil Espanhola que surgiu o movimento antifascista, né? Todos esses grupos que vão se unir para lutar contra a Falange e contra o general Francisco Franco. A verdade é que não deu graça, né? Em 1939, Francisco Franco toma todas as principais cidades da Espanha, vence e inicia uma ditadura que durou até 1975. O famoso franquismo espanhol. A variação do fascismo, né? Só que ali na Espanha. Então o general Francisco Franco consegue vencer com a ajuda de Hitler e Mussolini
e governa até 1975. Bom, gente, o que eu tinha para falar sobre a Guerra Civil Espanhola era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e até a próxima!